Olá! O texto de Mateus 24, o capítulo em si, é um capítulo muito importante no Evangelho. Esse é um livro em que Jesus está falando aqui sobre os acontecimentos, sinais que antecedem a sua vinda, a partir do 29, mas também ele fala do que aconteceria com Jerusalém. E a gente começa a ler e estudar esse capítulo de Mateus 24 e dá para tirar muitas conclusões, mas ao mesmo tempo traz algumas dúvidas. Se Jesus estava falando para aquela época ou se Jesus estava falando para o futuro. E é isso que nós vamos tentar desvendar nessa primeira questão. Não só essa, como muitas outras questões. Pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui na TV Novo Tempo mais um programa Na Mira da Verdade. E como eu sempre falo, é você quem faz o programa acontecer. A partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas da internet que rasgam o nosso planeta e a TV Novo Tempo que alcança milhões de pessoas no nosso país e em muitos outros lugares também através da internet e outros aplicativos. Obrigado por você estar aí. Você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e quem está na mira para dar a resposta baseando-se na verdade da palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Animado para mais um duelo aí entre mim e você, meu amigo? Vamos lá, estamos aqui na expectativa para vermos quais perguntas os nossos amigos vão enviar hoje. E mais uma vez obrigado ao nosso telespectador da Novo Tempo, ao nosso ouvinte também que com carinho acompanha o nosso programa. E estamos esperando as suas perguntas para que possamos juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus e permitirmos que Deus nos ensine aquilo que Ele deseja nos ensinar. Obrigado mais uma vez, envie as suas perguntas. Eu também quero agradecer a você das mais diversas denominações religiosas que acompanham a programação da Novo Tempo, em especial o programa Na Mira da Verdade. Você, meu irmão, das diversas religiões que temos no nosso país, né? É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Eu sempre digo no programa para você não ter preconceito em fazer as suas questões, em fazer as suas perguntas. Nós estamos aqui, as perguntas não param de chegar. Nós estamos aqui para juntos aprendermos da palavra de Deus. E é fato, quando nós nos deparamos com as Escrituras, volta e meia encontramos uma dúvida que a gente não consegue entender direito. E aqui no programa você tem a chance de poder ter uma opinião baseada na palavra de Deus, aqui do professor Leandro Quadros. Por isso, onde quer que você esteja, a religião a qual você pertença, você é muito querido e muito bem-vindo para a gente. Muito obrigado por você estar aí, muito obrigado por você mandar as suas perguntas. Nós recebemos aqui no programa, a cada semana, cerca de 1000 perguntas na hora do programa. Talvez a sua pergunta você já mandou 1, 2, 3 vezes e ela, quem sabe, não foi pescada aí ainda. Mas não desista não, continue mandando a sua pergunta. Ela pode ser relevante não só para você, mas para muitas pessoas que precisam vir dessa mensagem. Obrigado por você fazer esse programa acontecer, mandando as suas dúvidas para a gente, viu? Essa pergunta que nós abrimos o programa, ela chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Gabriel Gomes. E ele, citando Mateus 24, como nós falamos aqui, esse é um texto profético, né? Mas ao mesmo tempo também fala sobre os dias ali que aconteceriam logo depois que Jesus esteve na terra. E ele começa, o Gabriel aqui no seu questionamento, ele começa a perguntar o seguinte: Cristo fala sobre a destruição de Jerusalém e depois sobre a sua segunda vinda.
Só que quando ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém, ele diz que aqueles dias serão de grande tribulação. E quando ele fala da sua segunda vinda, lá no verso 29, ele diz que será logo após essa tribulação, ou logo após a tribulação, dando a entender que era a tribulação daqueles dias, dando a entender de que Jesus voltaria logo em seguida da destruição de Jerusalém. O que Cristo quis dizer quando ele diz logo em seguida a tribulação? E quando a gente vai lendo aqui o texto de Mateus 24, ele é dividido, falando sobre a vinda do Filho do Homem, falando sobre o grande sofrimento, falando sobre o sofrimento e perseguição, e os textos acabam se misturando. Professor Leandro Quadros, como que a gente compreende bem esse capítulo de Mateus 24? Ele é um texto profético para os nossos dias, ou os últimos dias? Vamos aqui fazer uma leitura do versículo 29, para mostrar para o nosso irmão que o propósito de Cristo aqui não foi nem de perto dizer que ele viria logo após ali a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, né? Você tem que entender, irmão, que muitas vezes a Bíblia apresenta assuntos de uma ordem sequencial, mas há um intervalo enorme de tempo entre um verso e outro, muitas vezes, né? Não quer dizer que tudo vai acontecer naquela sequência. Boa parte dos textos, sim. O contexto já nos mostra isso, né? Que um verso complementa o outro e que, portanto, há uma sequência lógica e rápida dos eventos mencionados. Mas nesse contexto a coisa é diferente. Se você ler Mateus 24, verso 29, você vai ver que o que está falando aqui é primeiramente de sinais, para depois, sinais nos astros, sinais astronômicos, para depois Jesus voltar. Então preste atenção para você ver. Logo depois da tribulação desses dias, o sol escurecerá e a lua não mais brilhará e as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Então veja, há uma sequência de sinais nos astros a se cumprirem para que Jesus volte. E aí vem o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e elas verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu na plenitude do poder e da glória. E ele enviará os seus anjos com grande trombeta. E dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra, eles reunirão seus eleitos. Então você percebe aqui que para que a descrição da volta de Jesus nos versos 30 e 31, sinais astronômicos antecedem essa segunda vinda. E esses sinais astronômicos não ocorreram logo após a destruição de Jerusalém no ano 70. Na história nós identificamos esses sinais como tendo ocorrido no século XVIII. Então vou tentar lembrar de algumas datas para você agora. Por exemplo, esse escurecimento do sol e a lua não dando o seu sangue, não é? Ou melhor, não dando o seu brilho normal, isso aconteceu em 19 de maio, se eu não me engano, de 1780. Este fenômeno foi muito assustador, diríamos assim, porque ao meio-dia o sol tornou-se totalmente escuro, os animaizinhos, as aves foram para os seus ninhos e muitos pensaram que era o fim do mundo naquele momento. E na mesma noite, a lua se tornou como sangue. E essa tradução diz que a lua não daria o seu brilho, não é? E outras traduções falam que a lua seria como sangue. Foi um fenômeno que filósofos da época disseram, isso aqui é algo que nós nunca vamos conseguir explicar o porquê aconteceu, só que a Bíblia predisse. Já essa queda de estrelas ocorreu em 13 de novembro de 1833. Foi uma grande chuva de meteoros, né, que cobriu uma boa parte de Lisboa, né, e diz que essa chuva de meteoros ela foi tão significativa, ela foi assim a mais significativa das que já existiram, que você poderia ler um jornal à noite só com auxílio das luzes que brilhavam desses meteoros.
Então você perceba, Cristo falou da destruição de Jerusalém, mas ele também falou de sinais astronômicos que se cumpririam bem depois. Então Cristo não está dizendo aqui que ele voltaria logo após a destruição de Jerusalém, porque há neste intervalo sinais astronômicos que ocorreram ali no século XVIII, XIX. Então você tem que analisar esse fato. E outro detalhe, Apocalipse 6,12 descreve que pouco antes da volta de Cristo, certos sinais astronômicos ocorrerão novamente, antes de Jesus voltar em glória e majestade. Tenha em mente, amigo telespectador, que Mateus 24 é um capítulo que fala da destruição de Jerusalém no ano 70. Cristo profetizou isso aqui décadas antes de acontecer. Mas já que a destruição de Jerusalém e do templo seria vista como um fim do mundo para o judeu, Cristo aproveita também para colocar neste capítulo sinais sobre o fim do mundo propriamente dito. Então ele mescla sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém no ano 70, que para eles seria um fim do mundo, né? E ele também agrega sinais que antecederiam a segunda vinda de Cristo em nossos dias. Então, este capítulo tem uma dupla aplicação. Ele tem uma aplicação profética para eles daquela época e para nós também, porque você vê que os sinais descritos em Mateus 24, como por exemplo nos versos 6, versos 7 e 14, são sinais que se cumprem e que vão se cumprir totalmente em nossos dias. Agora, professor, então é uma mescla, né? Tanto em versículos iniciais, como também em outros versículos específicos, a partir do 29, falando da segunda vinda. Porque as pessoas acabam tendo muitas dúvidas, e aí isso era importante a gente tentar colocar aqui. Por exemplo, quando fala lá, ai das grávidas, né? Ali está falando, deixa eu ver onde que é. Que fala aqui... Verso 19. 19, né? Então, isso aqui dá a entender de que é para os nossos dias ou é para aqueles dias? Por ter essa dupla aplicação, ele pode também ser relacionado para os últimos dias? Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias? Neste caso, não, porque ele está num contexto muito específico. Nem todos os detalhes do que se refere à destruição de Jerusalém se aplicam à segunda vinda de Cristo. Agora, tudo que se aplica à segunda vinda de Cristo se aplica para a humanidade toda. Agora, o ai das grávidas está aqui num contexto bem interessante. Diz assim, então aqueles que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. Qual versículo? 16. Okay. Quem estiver no terraço do teto, não desça para levar o que tem em casa. Quem estiver no campo, não volte atrás, a fim de pegar o seu manto. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que não tenhais de fugir no inverno e nem no sábado. Então, o contexto é bem claro, os que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. Então, estas grávidas aqui fazem parte do contexto de perseguição que os judeus enfrentariam pela invasão do Império Romano. E ai das grávidas, porque os romanos, como a história aponta, não pouparam ninguém, né? Até as grávidas eles mataram e tiravam os fetos dentro da barriga com a espada, né? Então, para nós sabermos se um sinal é específico sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, ou se ele também se refere à segunda vinda de Cristo, temos que fazer uma leitura mais contextual, ler uns versos antes, uns versos depois, para nós não ficarmos aí bagunçando o texto de forma desnecessária. Acaba sendo, então, um erro nós dizermos que certos sinais que está ali no capítulo 24 são usados também para o fim dos tempos. Eu já ouvi muitos dizendo assim, nesses últimos dias não é bom ter filhos, porque Mateus 24, 19 fala ai das grávidas. Isso aí resulta de uma interpretação totalmente distorcida do texto, na verdade descontextualizada, né? Então é por isso que nós temos que aprender a lermos melhor, a lermos contextualmente, porque também tem um detalhe, isso não é só em relação ao cristão, ao não cristão também, o analfabetismo funcional no Brasil é muito grande, né? Boa parte das pessoas leem, mas não entendem o que estão lendo. Então nós precisamos ler cada vez mais, forçar a mente, ler a Bíblia, ler livros
que traga um crescimento a nós para forçarmos a mente e aprendermos a ler, a entender e a não irmos para esse lado do analfabetismo funcional, né? O programa Na Mira da Verdade tem esse objetivo, é justamente motivar você a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a se aproximar mais desse livro, a se identificar com ele. Assim como o professor disse, nós temos que sempre estar procurando crescer, né? E a leitura é algo que nos faz crescer. E a Bíblia, então, se você quer estar próximo de Deus, se você quer ver o Criador, o que Ele quer para a sua vida, você tem sim que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. E nós temos esse programa para motivar você. Assim como talvez você admire o professor Leandro Quadros por ele saber os textos, contextualizar todas as questões que chegam aqui, o objetivo é esse, é motivar você e a mim a estudarmos a Palavra de Deus e que nós também podemos chegar a ser como ele, um estudioso da Palavra de Deus e que consegue ter uma síntese daquilo que você está lendo e que pode servir como resposta para você. Tá bom? Obrigado por você estar acompanhando o nosso programa aí, pela audiência. Muito bem, tem uma pergunta que chegou. Deixa eu falar como é que você faz para você mandar suas perguntas para a gente, né? Você pode mandar através do nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe aí, mande a sua pergunta para a gente e vamos juntos aprender da Palavra de Deus. Tem 3 minutinhos antes do intervalo, eu queria colocar uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. Professor, a minha pergunta é a seguinte: o adventismo é algo parecido com o judaísmo messiânico? Acho o pensamento adventista parecido com o hebraico, mas estou falando do messiânico, que é um movimento novo em Israel que crê e aceita Yoshua como Messias, como nós. O adventismo, professor, é algo parecido realmente com o judaísmo messiânico? Então, na verdade, o adventismo tem semelhanças com várias igrejas, só que as nossas diferenças também são muito grandes, né? Então, por exemplo, o judaísmo messiânico realmente crê que Cristo é o Messias, tem um pensamento mais hebraico em relação à natureza humana, coisa que nós temos também, né? Vemos a natureza humana como holística, ou seja, não é possível sobreviver um espírito fora do corpo ou alma. Gostamos muito do estudo do Antigo Testamento, porque cremos que ele lança a luz sobre o Novo e o Novo lança a luz sobre ele, porque tudo é a palavra de Deus. Agora, as diferenças também são muito grandes. Um judeu messiânico não crê, por exemplo, no juízo pré-advento. Um judeu messiânico não crê, por exemplo, na doutrina do santuário, como nós cremos. Não crê na inspiração de Ellen White, como nós cremos. Então, existem algumas semelhanças, assim como existem algumas semelhanças nossas com outras igrejas evangélicas, né? Entretanto, as diferenças são muito grandes, tá? Não podemos comparar os dois movimentos para tentar torná-los semelhantes. Mas é muito bom nós entretermos um bom diálogo, né, com esses irmãos judeus messiânicos, com irmãos de outras igrejas, com irmãos católicos, né, para que juntos possamos aprender um com o outro e vermos o que realmente a Bíblia tem a dizer a respeito daquelas crenças que nos tornam, diríamos assim, distintos em relação aos demais. Eu acho muito interessante uma série que o Está Escrito fez, desde a época do pastor George Vanderman, depois o Ivan Saraiva também acabou trazendo para os dias atuais, uma série que ele falava o que eu gosto nos, e falava de cada denominação religiosa que estava relacionada com a igreja adventista, não é? É muito interessante nós, não é com a igreja adventista, mas é a gente perceber que o povo de Deus, né, existe só um povo de Deus, né? E todas essas denominações contribuíram para que as doutrinas da igreja pudessem cada vez se aprofundar mais na palavra de Deus, não é isso, professor? Sim, cada igreja, cada reformador foi usado por Deus para trazer de volta uma doutrina que havia sido esquecida no período medieval. E essa série de pregações do pastor George Vanderman realmente foi uma bênção para a igreja nesse sentido. Muito bem, nós temos que ir para um intervalo rapidinho, mas aproveita aí o intervalo, formule uma boa pergunta, manda pra gente, vamos juntos aprender. E quem sabe a gente deixa professor Leandro quase em maus lençóis. Nós voltamos já já.
Já estamos de volta ao vivo. Queremos mais uma vez dizer para você que você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você também pode mandar pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, e também pelo Instagram, @namiradaverdade. Tem também o nosso blog, hein? novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali você pode não só fazer as suas perguntas, ver o conteúdo que temos ali e também solicitar o presente que nós oferecemos no nosso programa. É o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Esse curso bíblico é só você entrar lá agora, se você quiser, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver essa revista, só você clicar lá naquele espaço, você vai ser direcionado para fazer um cadastro do seu endereço, tudo certinho para que chegue aí na sua casa. Você não vai pagar nada. E é um curso bíblico, como eu sempre digo aqui no programa, relacionado aos dias em que vivemos, os últimos dias. Temas interessantíssimos bíblicos que vai mostrar para você o contexto em que nós estamos vivendo. Peça agora mesmo. Verdades para o Tempo do Fim é do Na Mira da Verdade. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Professor Leandro Quadros, o pessoal do nosso Instagram aqui, que também muita gente mandando as suas perguntas aqui, acompanhando o programa. Obrigado. Todos vocês que estão aí no Instagram. A pergunta é deixa eu ver se tem o nome dela aqui É a Isis Janaína. A pergunta dela é a seguinte, professor. Já que a Igreja Adventista não acredita no arrebatamento secreto, o que a Bíblia coloca como um sinal claro do anticristo? E como poderemos nos proteger, já que existem tantas teses em relação à nova ordem mundial e o controle populacional? Antes de a gente falar sobre o anticristo, falar sobre o arrebatamento aí, professor, eu acho que é um assunto interessante para esse momento que nós estamos vivendo. Muitos acabam indo para essas questões, como que é o termo que é usado aí, nessas teorias de conspiração. Teorias conspiracionais. Essas teorias conspiracionais, isso aí está crescendo cada vez mais. Acho que é pelo momento que nós estamos vivendo, de uma pandemia, né? E as pessoas acabam indo mais para esses assuntos da internet, dessas teorias de conspiração, e acabam se esquecendo da Bíblia, professor. Como que a gente deve lidar com isso? Será que é um momento de nós bebermos dessas fontes, entendendo o que vai acontecer, o que está acontecendo? Existe realmente alguma conspiração? E isso demonstra sinais dos fins dos tempos? Como é que a gente pode apresentar essa questão? Eu estou aqui abrindo num site que eu vou depois indicar alguns livros para quem quiser estudar sobre profecias. Mas antes, nós temos que entender que o conflito cósmico entre o bem e o mal envolve coisas muito mais sérias do que qualquer teoria de conspiração, do que qualquer conceito ou ideia que teorias de conspiração possam apresentar. Em Efésios capítulo 6, nós vemos que Paulo direciona a nossa mente para outro assunto, né? Efésios 6,12, vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia, diz assim: pois não é o homem que afrontamos, mas as autoridades, os poderes, os dominadores deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. E outra tradução, não é? Diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, ou seja, contra seres humanos, mas contra as potestades espirituais do mal. Se há realmente uma conspiração, é uma conspiração de Satanás e seus anjos contra Deus. Nós temos que nos dedicarmos no estudo dessa doutrina do grande conflito. Quando você estuda essa doutrina do grande conflito, de um ponto de vista bíblico, histórico, você jamais vai perder o seu tempo com teorias de conspiração. Como diz Mateus 7, não é? 16, pelos seus frutos os conhecereis. Quando eu vejo as pessoas envolvidas com teorias de conspiração, eu não vejo essas pessoas pregando o evangelho, eu não vejo essas pessoas batizando pessoas, não vejo essas pessoas dando estudos bíblicos.
Então tem alguma coisa errada. E o erro está no quê? Em não fazer como os bereanos. Os bereanos, ao invés de ficarem envolvidos com assuntos de conspiração, Atos 17:11 diz que eles faziam o seguinte: mais corteses que os de Tessalônica, estes acolheram a palavra com inteira boa vontade e a cada dia examinavam as Escrituras para ver se era assim mesmo. Então o que eles faziam? Examinavam a Bíblia todos os dias. E não tem como, meu irmão, termos uma espiritualidade saudável se nós passarmos mais tempo com a internet do que com a Bíblia, se lermos mais sobre Illuminatis do que sobre a Bíblia de Jesus Cristo. Não tem como ter uma espiritualidade saudável desta forma. Então, se você quer estudar sobre profecias, sobre o anticristo, eu vou indicar aqui para você. Primeiro você acesse o site da editora Casa Publicadora Brasileira. É C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. No site da Casa Publicadora, você vai ver excelentes materiais sobre o tempo do fim, sobre o anticristo, sobre o livro do Apocalipse. Então, por exemplo, tem um livro aqui, ó, Contagem Regressiva, de Norman Gulley, que é um grande teólogo. O Apocalipse de João, de Ranko Stefanovic. Eventos Finais, de Ellen White. Daniel, Os Segredos da Profecia, Arilton de Oliveira. Depois tem Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Tem aqui Pelo Sangue do Cordeiro e O Último Império, 2 livraços de Vanderlei Dornelles. Então, tem muita coisa boa, teológica, embasada, com a qual você pode aprender melhor, com as quais você pode aprender melhor acerca desses assuntos. Então, eu recomendo esses livros, tá? Vá para esses livros que adotam o método historicista de interpretação e você não vai ter problema algum, não vai perder tempo com coisas que realmente não vão trazer crescimento espiritual e um senso de missão para a sua vida. Mas você acha, professor, que esses assuntos que a gente encontra na internet aí, sobre conspiração, eles realmente devem nos dar um norte em algumas coisas com relação aos sinais da volta de Cristo? Eu, sinceramente, não vejo nenhuma importância nisso, né? Eu não vejo nos sinais da volta de Cristo Todos estão uma na palavra de preocupação com esse tipo de coisa. Quando eu vejo os sinais da volta de Cristo, o que eu percebo, por exemplo, em Apocalipse 13, a preocupação de Deus é que não aceitemos a marca da besta, que não aceitemos um falso dia de guarda pouco antes da volta de Cristo, né? Agora, tentar explicar como isso vai acontecer, que vai ser imposto por isso, por aquilo, nós temos que ser fiéis à Bíblia e àquilo que a história nos permite conhecermos com o texto bíblico, né? Então, eu não gosto de especular sobre nada daquilo que a Bíblia não me dá autorização para fazer. Eu, particularmente, não especulo sobre isso. Para mim, eu tenho que me preparar para a volta de Cristo, eu tenho que conhecer o assunto hoje, né? E se alguma coisa, algum desdobramento a mais surgir no mundo, eu tenho que ver. Isso aí está de acordo com a profecia. A profecia predisse isso. Se a profecia não predisse isso, é porque não é tão importante, né? Se fosse tão importante, a profecia detalharia o assunto. E é isso que você falou, a preparação envolve a gente, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Cristo, né? E se essas coisas acontecerem, que bom, que chegue logo, porque aí acabou tudo e a gente vai para a glória. É isso aí. Temos que estar preparados, conhecendo o meu Criador, o seu Criador, guardando os seus mandamentos e tendo o testemunho de Jesus. Muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Felipe Augusto, olha só que interessante, ele diz: quando se cumpriu as 8 visões do livro de Zacarias? Existe cumprimento nessas profecias de Zacarias? Eu percebi que nós temos ali, vamos entrar aqui ó, no livro de Zacarias, já deixei separado, e realmente fala, no capítulo 2, no capítulo 1 fala da primeira visão, primeira e segunda visão, no capítulo 2 a terceira visão, a quarta visão está no capítulo 3, a quinta visão no capítulo 4, a sexta no 5, e a sétima também no 5 e a oitava no 6º. Essas visões aí, esses textos de Zacarias, professor, é o mesmo que os textos assim de Daniel, Apocalipse ou não? Não, aqui ó, nós nem podemos dizer
comentar todas as visões, porque eu teria que ler aqui pelo menos 7 ou 8 capítulos da Bíblia. Nós não podemos fazer isso nesse tempo. Isso aqui são profecias específicas para o tempo de Israel. Tá? Vou só para te dar um exemplo. Aqui tem uma visão, que é do capítulo 4, que fala do candelabro de ouro entre duas oliveiras. Tá? E aí, quando você vai aqui para o final do capítulo, você já percebe que o próprio capítulo explica o significado da profecia, né? Então, por exemplo, ó, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, e as mesmas a acabarão para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Então o que acontece? Verso 11, ó. Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes o que é isso? Eu disse, não. Então ele me disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então o que ele está falando aqui? Primeiro no capítulo a referência é a Zorobabel e um outro personagem que foi grandemente usado além de Zorobabel foi Josué. E aqui no contexto é o seguinte, eles não iam reconstruir o templo por força ou por poder deles, mas pela atuação do Espírito Santo. Então aqui é mencionado um sacerdote e um líder que teria essa função. Então é óbvio que é uma profecia para aqueles dias. Isso aqui não é uma profecia apocalíptica, né? A profecia apocalíptica tem a ver com o tempo do fim. Neste caso, Daniel é Apocalipse. Isto aqui são profecias em formas de oráculos, são diferentes e são específicas para o povo de Israel. Então, o que eu lhe recomendo, meu irmão? Leia todo o livro de Zacarias. Tá? É um livro pequeno, acho que são 14 capítulos, tá? Leia os 14 capítulos. Procura também ler, se você tiver uma Bíblia de estudo, leia a introdução geral ao livro de Zacarias. E se tiver um comentário bíblico, leia a introdução geral ao livro de Zacarias. Aí você vai se contextualizar no período, na história e com os problemas com os quais o profeta está tratando. E aí a compreensão das profecias referentes ao próprio Israel, você vai compreender com muita mais facilidade. Muito bem, professor, muito bem. Temos ainda 2 minutinhos, vamos ver se a gente consegue responder mais uma pergunta aqui. A pergunta é do Fábio Henrique, ele diz o seguinte, a justificação pela fé nos garante a segurança da salvação? Acho que é importante a gente explicar um pouquinho o que é justificação pela fé. Creio que talvez não consiga responder antes do intervalo, mas a gente dá uma introdução e depois a gente volta. Pode ser, professor? Pode ser. Ser justificado, justificação é um termo forense na Bíblia, né? Então, quando alguém é justificado, ele é o quê? Declarado justo. Então, ser justificado pela fé é você ter fé em Jesus, no sacrifício substitutivo dele, e aí você recebe de presente a justificação dos seus pecados. Você é declarado justo diante de Deus. A inocência de Cristo é transferida para você. Então, isso que é a justificação pela fé. Você exerce fé em Cristo, no que Ele fez por você, e a inocência dele é transferida. E assim você é justificado, você é perdoado. Tá? E a justificação pela fé tem que nos trazer segurança da salvação? Com toda certeza. Porém, não uma segurança, diríamos assim, arrogante, né? A pessoa pode pensar assim, já que eu sou predestinado para a salvação, não importa o que eu fizer, no fim das contas eu vou ser salvo. Isso não é verdade.
Porque Cristo fala em Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então eu posso ter segurança da salvação, sem dúvida alguma, desde que eu permaneça ligado a Jesus, que é a nossa videira, como diz João capítulo 15. Então temos que ter segurança e certeza da salvação, mas não uma segurança falsa, pensando que se nós nos afastarmos de Jesus, já continuaremos sendo predestinados para a salvação. Não, porque Deus não vai levar ninguém para o céu pelo colarinho. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para o intervalinho, mas é rapidinho e a gente já está de volta. A gente já está aqui. Já estamos de volta, mais uma vez aqui para aprendermos da Palavra de Deus. E é você quem faz o programa, mandando a sua pergunta para a gente. Nós vamos juntos aprender mais e mais da Palavra de Deus. Essa aqui, o pessoal que está ligadinho no nosso Instagram, mandou para a gente a seguinte pergunta. Quem mandou foi a Luzinete. Boa noite, eu gostaria de entender melhor Mateus 19, verso 12. Esse comentário tem a ver com a sexualidade? Me expliquem, por favor. Vamos ver lá o que está dizendo Mateus 19, 12, professor. Mateus 19, 12 diz o seguinte: pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Isso aqui tem alguma coisa a ver com a sexualidade, professor? Tem a ver, mas num contexto bem específico. Aqui em Mateus 19, Jesus estava mostrando, para os judeus que a crença deles de que poderia separar-se da esposa por qualquer motivo era uma crença errada. E aí Jesus revela para eles, no versículo 9, que se alguém repudia sua mulher, exceto em caso de união ilegal ou de imoralidade sexual, e se casa com outra, é adúltero. E aí os discípulos se apavoraram, porque eles eram acostumados numa cultura, obviamente, que deixou de lado a Bíblia, a palavra de Deus. Eles falaram assim no verso 10, se é tal a condição do homem em relação à mulher, não convém casar-se. Então eles pensaram assim, bom, se é assim que tem que ser, então é melhor ficar solteiro do que casar. E aí Jesus respondeu, no verso 11, nem todos compreendem esta linguagem, mas só aqueles a quem é concedido. Então aqui vai falar do celibato. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do seu materno, ou seja, pessoas com algum problema congênito que não podem ter uma sexualidade. Há eunucos que foram feitos pelos homens, ou seja, reis que castraram homens para cuidar do seu harém de mulheres. E há os que se tornaram eunucos por causa do reino do céu, ou seja, o celibato. Compreenda quem puder compreender. Outras traduções, quem puder o admitir, o admita. Então aqui fala realmente do celibato. Mas olha que interessante, não é obrigatório o celibato. E diz aqui, não é dado também para todo mundo. Então, algumas pessoas têm a capacidade de viver uma vida de celibato e viver em impureza sexual porque querem dedicar a vida só para o reino de Deus. Agora, não é o que ocorre na maioria dos casos. Boa parte dos que decidem viver celibato estão envolvidos em escândalos sexuais. Por quê? Porque o organismo deles, o dom deles não é esse. Ok? Então, se uma pessoa, como Jesus disse, se alguém é apto para admitir, que eu admita. Agora, alguém ou uma instituição, como o catolicismo romano, é obrigar o sacerdote a todos a serem celibatos, isso é contra a Bíblia. Agora, se um sacerdote em si tem o dom para aquilo e consegue viver uma vida de pureza sexual, não tem problema nenhum. Cada pessoa escolhe aquilo que vai fazê-la mais feliz e que está de acordo com a sua missão e o seu projeto de vida. Agora, o impor realmente é fora de questão. Então, nesse contexto aqui, fala realmente da sexualidade, só que num outro tipo de nível, no nível do celibato.
Muito bem, professor, muito bem. Um SMS que chegou aqui para a gente da Dircélia Laurindo. Obrigado pela sua participação, Dircélia. É a seguinte, ela até fala para a gente aqui algo legal. Louvo a Deus pelo programa que vocês vêm apresentando todos os dias. Nessa quarentena, tenho aprendido muito. A minha pergunta é, em Apocalipse 21, verso 8, diz que os tímidos não entrarão no céu. O que significa isso? Pois eu sou muito tímida. Não vou entrar no céu? Deus abençoe sempre vocês. Professor, esse texto de Mateus 21, verso 8, quando fala dos tímidos, o que ele está querendo dizer? Vamos pegar aqui um texto que já vai ajudar a nossa amiga. Não tem a ver aqui uma pessoa de personalidade tímida. O Apocalipse não está falando das pessoas que têm uma personalidade tímida, mas é um outro assunto. Aqui, ó. Mateus 10, 37 vai nos ajudar a termos isso esclarecido. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sobre si a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem tiver a própria vida assegurada vai perdê-la, e quem perder a vida por minha causa vai achá-la. Então o que acontece? O tímido é alguém aqui que tem vergonha, medo ou receio de aceitar a Jesus como Salvador e de ser seu discípulo. Tá? Então o Apocalipse não fala das pessoas que têm uma personalidade tímida. Isso é mais do que natural. Tem pessoas mais extrovertidas, pessoas mais tímidas, ambas. Né? Ambos os temperamentos foram criados por Deus. O que temos que fazer é ir trabalhando para extrairmos deles o melhor e o que não é positivo irmos deixando de lado. Então os tímidos aqui são aqueles que não confessam a Jesus diante do Pai. Tem outro texto que ele fala, né, que se alguém não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do Pai e dos seus anjos. Então a esses tipos de tímidos, entre aspas, aqui Jesus está se referindo. Muito bem, professor. Uma pergunta que chegou aqui no nosso blog agora. Você pode mandar também sua pergunta pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o Gabriel Oliveira. Ele é lá de Juiz de Fora. Obrigado pela sua participação, Gabriel. A pergunta do Gabriel é a seguinte. Gostaria de saber como o rei Saul realmente morreu. Em 1 Samuel 31, os versos 3 a 5, dá-nos a entender de que Saul foi morto. Só que lá em 2 Samuel, capítulo 1, os versos 2 a 10, diz que um jovem amalequita o matou. Isso é um erro, professor, aqui no texto bíblico? No finalzinho do livro de 1 Samuel, aqui ó, a luta estava feroz, verso 3. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Aí você vai lá para 1 Samuel capítulo 1, dá a entender de que foi um amalequita que o matou. Como é que é isso? Não, na verdade foi o seguinte, o nosso telespectador, vou pedir para ele ler a história de uma forma mais completa. Só um pouquinho, professor, deixa eu só corrigir a pergunta aqui. É que dá a entender de que no primeiro livro de Samuel, Saul se matou, né? Sim. E no segundo Samuel dá a entender de que ele foi morto. Então essa é a controvérsia aparente. Não é. Vamos explicar isso brevemente. Se o nosso telespectador ler com atenção, perceberá que Saul realmente se matou, ele se jogou sobre uma espada porque ele estava muito ferido na guerra e ele não queria ser morto pelas mãos dos inimigos. O que aconteceu foi que o amalequita, ele quis ganhar pontos com Davi, ok? Ao dar a notícia. Claro, aí ele deu a notícia para Davi e pensou, bom, já que Davi é inimigo Saul é inimigo de Davi, eu vou dizer que eu matei ele para que eu possa receber uma grande recompensa. Aí ele se dá mal, não é? Porque quando ele diz que matou Saul, Davi mata ele, entendeu? Então o amalequita ali estava querendo usar da malandragem e acabou pagando um preço altíssimo por isso. Então você não pode ver uma contradição. Veja ali que foi o amalequita quem quis contar vantagem, dizendo que foi ele que matou Saul. E não foi a verdade. O próprio amalequita ali, você vê no contexto,
né, que ele foi dar a notícia da morte de Saul, que havia se jogado na espada. Então não é contradição. É só você prestar atenção nesse detalhe do amalequita que queria ir fazer cartaz com Davi. Ok, professor, tem mais uma perguntinha aqui, já que a gente está falando de sinais, de final dos tempos, as pessoas começam a mandar as perguntas para a gente. Essa aqui pelo nosso Instagram, deixa eu ver como que é o nome da pessoa aqui para eu decifrar. É Jordan, não sei se é Jordan. A pergunta dele é a seguinte: a Bíblia fala sobre uma possível marca da besta, em Apocalipse 13, versos 16 a 18. Que marca seria esta? Seria um chip? Seria uma tatuagem ou seria um outro tipo de marca? Me tirem essa dúvida, por favor. Então as pessoas começam a ler Apocalipse e muitas querem decifrar o que está dizendo ali, professor. Como que a gente pode explicar aí a questão da marca da besta? Veja, eu não vou entrar em detalhes agora sobre o capítulo 13, porque é um assunto amplo e nós não temos tempo agora para fazer isso. Mas eu quero te mostrar como que você interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. Então, por exemplo, você leu em Apocalipse 13, né, versos 16 e 17, que as pessoas terão uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A tendência é o quê? Bom, se é sobre a mão ou sobre a fronte, pode ser um chip. Mas não é assim que se interpreta a Bíblia. Nós devemos interpretar a Bíblia pensando o seguinte: o que o autor originalmente tinha em mente quando ele escreveu isso e o que a Bíblia diz sobre o significado desta marca. Ela é literal ou é simbólica? E se você for para o próprio Apocalipse, você vai obter a resposta. Aqui, por exemplo, no capítulo 22, vou ler para você o versículo 4, 13:4. Não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os servos lhe prestarão culto. Verão sua face e o seu nome estará sobre as suas frontes. Será que esse texto quer dizer que Deus vai tatuar o nome dele na testa de todo mundo? É óbvio que não. Na Bíblia, ter o nome de Deus na fronte, na mente, na sede dos pensamentos e emoções, é você refletir o caráter de Deus. Da mesma forma, você ter o sinal da besta na fronte significa você ter o caráter rebelde da besta, opor-se a Deus e a verdadeira adoração a Deus, assim como fez o poder representado pela besta. Então o sinal é simbólico porque o próprio capítulo, o próprio livro nos dá esta informação preciosa no capítulo 22, versos 13 e 4. E quanto à marca ser colocada na mão, nós temos que mais uma vez recorrermos à Bíblia para obtermos a interpretação certa. Se nós não fizermos isso, as pessoas vão encher a Bíblia de ideias particulares e pessoais e a Bíblia vai se tornar um livro confuso, impossível de ser compreendido. Agora, se adotamos o princípio protestante de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, vamos resolver esse tipo de problema. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, as palavras dos mandamentos que hoje te dou estarão presentes no teu coração. Tu as repetirás a teus filhos, tu lhes falarás deles quando estiveres em casa e quando andares pela estrada, quando estiveres deitado e quando estiveres em pé. E farás deles um sinal amarrado à tua mão, uma faixa entre teus olhos. Tu os inscreverás sobre a ombreira da porta da tua casa e na entrada da cidade. Aqui foi dada uma orientação para que os filhos de Israel amarrassem até mesmo na mão, não é? As palavras de Deus. Ou seja, eles deveriam lembrar constantemente daquilo que Deus ensinava, deveriam lembrar da adoração ao Deus único e verdadeiro, em Deuteronômio 6,4, e deveriam agir em conformidade com esse conhecimento. Então, o indivíduo que recebe a marca da besta, né, na mão ou na fronte, ele vai
se identificar com o caráter rebelde da besta e vai agir como a besta age, em rebelião contra Deus. Então você percebe? Você, para entender os versos 16 e 17 do Apocalipse 13, foi para Apocalipse 22, 13 e 4, Deuteronômio 6, 6 e 7, e aí você descarta essa teoria absurda de que um chip vai ser colocado. Imagine Deus e o diabo brigando para saber quem é que tem e quem não tem um chip na mão. Pelo amor de Deus, aí tem que bater a cabeça na parede, né? Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Em Lucas 24, 39, enquanto os discípulos não acreditavam na aparição de Jesus, ele disse, vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. No verso 40, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. A pergunta é a seguinte, professor. Jesus mostrou as marcas da crucifixão e estas marcas ficarão para toda a eternidade? Essa você vai ter que responder semana que vem. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Essa pergunta vai ficar para o próximo programa. Mas, anota aí. Será que as marcas ficarão eternamente nas mãos e pés de Jesus? A gente se encontra semana que vem, professor. Vai ser um prazer, Tito. Deus te abençoe. Obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte. E lembre-se que aqui na Novo Tempo, no Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!